Fala galerinha, seja muito bem-vindo ao canal Criando Games, eu sou o Fred e antes de mais nada eu gostaria de agradecer a todos os meus inscritos aqui do canal, porque recentemente o canal atingiu a marca aí de 1000 inscritos. Na verdade a gente passou um pouquinho de 1000 inscritos, então eu só tenho a agradecer a todos vocês do fundo do meu coração. Muito obrigado por todo o apoio que vocês estão me dando aqui no canal. E eu posso realmente dizer que o ano de 2021 aqui para o canal está começando com o pé direito, porque recentemente também, além dos 1000 inscritos, eu consegui adquirir essa belezinha daqui que vai nos proporcionar uma melhor qualidade de áudio nos vídeos daqui pra frente. Então já vai se inscrevendo aqui no canal, deixa aí o seu like, sem muita enrolação, bora começar aqui o nosso vídeo. A gente vai estar dando continuidade aí ao nosso curso de C# para Unity. A gente vai ver um pouco sobre o argumento ref, que é um modificador de parâmetro que utiliza a passagem por referência. Então a gente vai ver um pouco o que é passagem por referência, que é um recurso que permite que a gente consiga economizar memória. Dessa forma, a gente consegue otimizar os nossos jogos ou aplicações. Então, olha só o que eu fiz. Eu criei aqui um script, chamei esse script de parâmetros, então bora lá abrir o nosso script. Bom pessoal, então dentro aqui do nosso script vocês podem estar vendo aí duas telas, né, o nosso script e o material que eu preparei para explicar o que acontece na memória do nosso computador quando a gente declara uma variável e atribui uma informação a essa variável. Afinal de contas, se você quer saber como economizar memória do seu computador, você precisa saber ter o conhecimento básico do que acontece ali na memória do seu computador quando você está atribuindo informações às suas variáveis. Então a gente vai criando o nosso código aqui e eu vou explicando como que funciona, beleza? Então primeiramente eu vou criar aqui uma variável. Essa variável pode ser de qualquer tipo, pode ser string, pode ser do tipo inteiro, pode ser float. No caso aqui, por exemplo, eu vou utilizar uma variável do tipo inteiro, ok? Então int, vou chamar essa variável de número e vou atribuir de cara uma informação a essa nossa variável, no caso o valor 10. Então o que acontece quando a gente atribui uma informação a uma variável? O que acontece lá na nossa memória? Bom, aqui no meu slide, essa tabela aqui está simulando a nossa memória do computador. Cada espaço desse daqui é como se fosse um local vazio da memória. Quando a gente atribui a informação à nossa variável, essa informação ela é armazenada em um espaço vazio da memória, de forma aleatória. Então, por exemplo, eu venho aqui no meu slide, olha só. A minha informação foi armazenada aqui na casa de número 2, por exemplo. Beleza, então a nossa memória está usando aí um espaço, já está alocado, digamos assim. Então vamos continuar aqui no nosso código. Eu vou deletar esse void update, a gente não vai precisar dele. Na verdade eu vou criar um outro método para a gente usar como exemplo. Então primeiramente eu vou criar o void, vou criar um método com retorno nulo, então vai ser do tipo void. Vou chamar esse método de exemplo. E aí, como a gente vai ver aqui o argumento ref, que é um modificador de parâmetro, então a gente tem que criar um método com parâmetro. Mas antes, eu vou mostrar como que a gente utiliza normalmente o método com parâmetro normal, que a gente chama aí de passagem por valor. Simplesmente a gente vem aqui, né? Eu vou declarar um parâmetro, ele vai ser do tipo inteiro, vou chamar ele de n. E aqui a ação, a gente não precisa ter nenhuma ação específica aqui no nosso método, eu simplesmente vou printar esse nosso parâmetro, o valor do nosso parâmetro. Beleza, então olha só, agora eu vou chamar esse método dentro do void start. Então, exemplo, agora eu tenho que passar o meu parâmetro aqui, eu tenho que passar um valor para esse parâmetro, então eu vou passar minha variável número, desse jeito. O que acontece quando eu faço isso daqui? Bom, o meu parâmetro n, ele está recebendo a informação contida na variável número. Quando a gente faz isso dessa forma daqui, a gente chama isso de passagem por valor. A gente está passando o valor da variável para o nosso parâmetro. E aí o que acontece? O nosso parâmetro ele vai procurar um outro local vazio da memória para armazenar essa informação. Então, por exemplo, eu venho aqui e olha só, a minha informação do parâmetro ela é armazenada aqui, por exemplo, na casa 9. Então, na verdade, a gente acaba gastando espaços de memória para armazenar a mesma informação. Então, isso daqui é o que a gente costuma fazer, né? O tipo de método com parâmetro mais utilizado. Porém, existe uma maneira da gente economizar memória. Afinal de contas, a gente está utilizando dois espaços de memória para armazenar a mesma informação.
Então tem como a gente economizar isso. Como que a gente faz isso? A gente utiliza a passagem por referência. Então eu já vou mostrar para vocês. Nesse vídeo daqui a gente vai utilizar o argumento ref, que é um modificador de parâmetro. Existem outros que a gente vai ver aí em próximas aulas, beleza? Então, utilizando o argumento ref, o que a gente faz? Primeiramente eu venho aqui no meu método, coloco o argumento ref antes da gente declarar o nosso parâmetro. Então olha só, a Unity já reportou um erro aqui pra gente, por quê? Porque quando a gente chama esse método, já que a gente está indicando, utilizando o argumento ref, significa que a gente vai utilizar a passagem por referência, a gente precisa também aqui na frente da variável que a gente vai passar para o parâmetro, utilizar o argumento ref. Então eu venho aqui, ref número. Beleza. Então quando a gente faz isso, o que acontece na memória? Como eu falei, é uma passagem por referência, então a gente está dando uma referência para esse parâmetro. E a referência que ele utiliza é o local de armazenagem, né, o local alocado pela nossa variável número. No caso aqui, a casa 2. Então, o nosso parâmetro ele vai pegar a informação diretamente desse local alocado pela nossa variável principal, que no caso aqui é número. Ele vai pegar o espaço alocado pela variável número. Então, dessa forma, ele vai ter acesso diretamente aqui nesse espaço da memória, e aí ele não vai armazenar essa informação em nenhum outro espaço da memória, ele simplesmente vai pegar a informação diretamente dali. Dessa forma, a gente consegue economizar memória do nosso computador. Muito bom, né? Dessa forma, imagina, aqui no caso é um exemplo bem simples, né? A gente está utilizando apenas um parâmetro, mas imagina que você tem um código aí cheio de métodos com parâmetros, então você consegue realmente fazer uma boa economia de memória. Porém, a gente precisa tomar alguns cuidados, porque o argumento ref, ele possibilita uma via de mão dupla. O que quer dizer isso? A gente consegue modificar a informação tanto na entrada quanto na saída. Então, por exemplo, se eu venho aqui antes de chamar o meu método e falo que número recebe 20, obviamente isso daqui, número recebe 20. Bom, número recebe 20, então quando a gente passar a nossa variável número aqui, a gente está modificando a entrada, né? A informação da entrada foi modificada. Isso daqui acontece também com a passagem por valor, né? Utilizando aí o método com parâmetro normal, isso também acontece. Porém, algo que a gente tem que tomar cuidado aqui utilizando o argumento ref é que a gente também pode modificar esse valor na saída. Ou seja, se eu venho aqui dentro do meu método e digo que n recebe, por exemplo, o valor 50, o que vai acontecer? Como tanto o nosso parâmetro quanto a nossa variável número está utilizando o mesmo espaço na memória, então essa informação será armazenada no lugar da nossa informação valor 10. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque dessa forma você pode acabar modificando a sua informação original na saída também. Então, quando você for utilizar o argumento ref, você tem que analisar o seu código para ver se isso não vai ter nenhuma interferência aí no funcionamento aí do seu código, da sua aplicação, do que você estiver fazendo. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Se você gostou, já vai deixando aí o seu like, se inscreva aqui no canal e qualquer dúvida você pode estar deixando aqui nos comentários. Valeu, muito obrigado, até a próxima. Fui!